Olá, internautas do J+, hoje a coluna é um pouco diferente, a gente vai retomar aquelas conversas que a gente tinha tido um pouco antes da pandemia com pré-candidatos e figuras importantes da política regional que estão se preparando para as eleições de outubro, né? Teoricamente, as eleições vão acontecer em outubro, se está se discutindo se a possibilidade de adiamento, mas a princípio estão todos mantidos, inclusive os prazos estão correndo normalmente. A Justiça Eleitoral está fazendo muita coisa pela internet mesmo, para evitar que as pessoas se desloquem, né? Mas, enfim, o processo todo está rolando, inclusive os partidos estão se movimentando nos bastidores para apresentar pré-candidatos, e um deles, que foi oficializado nessa semana, é o Ivan Kraus, que aceitou o convite de conversar conosco. Ele que é filiado ao PRTB e já está articulando uma aliança para lançar uma candidatura, né, quando for homologado, obviamente, em convenção, a prefeito de Canoinhas, tendo César Corge como candidato a vice-prefeito. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ivan. E eu gostaria que você começasse nos respondendo da onde surgiu o seu desejo de ser prefeito de Canoinhas. Ednei e amigos internautas, olá a todos. A intenção sempre for a política, não especificamente um cargo ou outro, prefeito, vice-prefeito, vereador ou tudo mais. Essa intenção, esse desejo político vem da base pela intenção de ver Canoinhas melhor. E a minha formação em Direito, eu sou mestre em Gestão de Políticas Públicas. Então, é uma ciência que tem como objetivo o desenvolvimento da sociedade como um todo através de políticas proativas. Então, no mestrado que cresceu ainda mais esse meu interesse. E também por muitos anos eu fui professor de gestão pública aqui em Canoinhas, e lá também os exemplos e a teoria de todos os modelos que nós vimos ali desenvolvendo, e também os 12 anos de experiência em prefeituras, nas 4 prefeituras que eu passei, me levaram à intenção de poder dar minha contribuição pela sociedade canoense. O Ivan, né, bom lembrar, ele é advogado e ele trabalhou como procurador jurídico, assessor jurídico de prefeituras aqui da região ao longo de várias gestões, outros mandatos, né? Ivan, você chegou a escrever quando você anunciou a tua pré-candidatura que na política de verdade não se faz promessas, se apresenta projetos. Você já tem algum projeto e pode descrever para a gente como é que seria esse ou estes projetos? Nós temos a formalização preliminar, lógico, porque isso advém de muito estudo e de análise das necessidades canoenses, mas pelo que nós já desenvolvemos, nós temos a intenção de seguir a melhor estruturação das nossas secretarias e nossa prefeitura como um todo, através de inventários humanos e de material. O inventário humano tem a intenção de nós verificarmos quais são as pessoas e as capacidades técnicas de cada um lá existente, porque hoje a nossa prefeitura são mais de 1.000 funcionários, contando os ACTs e os comissionados, lógico, mas nós temos muita gente competente lá dentro. O que nos leva a crer, efetivamente, que nós podemos ter muitos servidores públicos concursados em cargos que hoje são ocupados por comissionados, o que implicaria objetivamente numa economia para o município, porque seriam os salários que já estão sendo adimplentes pelo erário público, com a utilização deles para cargos nos quais os comissionados, por vezes, são utilizados. Lógico, você tem que levar em consideração sempre a questão técnica, né? E o comprometimento para que a gente possa formalizar a meritocracia como um todo. Então, nós podemos ter funcionários públicos efetivos do município trabalhando na nossa gestão e evitando custos. Essa é uma das maneiras. Esse inventário humano é uma das grandes bandeiras, né? O inventário de todo o material existente em Canoinhas, isso eu digo inclusive com bens, para verificar o que a gente pode produzir por Canoinhas e trazer investimentos de fora, o que a gente pode, porque é um fator que ficou
pouco trabalhado e deve ser mais alavancado para que a gente possa elevar a nossa economia. Entre outros projetos, quanto à questão do trânsito em Canoinhas, a gente tem também a necessidade de um efetivo estudo de viabilidade, porque a estrutura de trânsito é algo que faz trair investimentos, que facilita a vida do cidadão como um todo e que objetivamente gera economia, tanto para mim quanto para um empresário. Eu digo para mim, no meu carro, de ser um transporte mais eficaz, né? Não precisa que seja rápido, mas que seja eficaz. Mas a gente tem observado que em certos locais aqui em Canoinhas, as mudanças que ocorreram não trouxeram benefícios para Canoinhas como um todo. Há esquinas aqui em Canoinhas que a gente fica 15 minutos para atravessar na hora de pico. São realmente algo que deveria já ter sido estudado para alterar. Outro exemplo de administração que propomos, né? A questão ambiental, a questão de turismo, vários projetos, porque tem muita gente trazendo propostas para a gente, nos auxiliando. Tem gente vindo procurar, olha, eu tenho uma proposta assim. Esses dias teve uma proposta de um amigo meu que veio trazer a ideia de nós trazermos para Canoinhas o ciclismo rural como uma maneira de incentivar tanto o esporte quanto o conhecimento das nossas localidades. Nós temos boas pensões e hospedagens interioranas aqui, as quais até tive o prazer de conhecer algumas ultimamente, que podem atrair o turismo para cá, né? Mais uma proposta, né? A questão de atração de empresas, Ivan, como é que você vê? Essa é uma das principais deficiências da cidade. A questão da geração de empregos, a atração de empresas, ela se fundamenta em alguns setores. A questão de estrutura propriamente da cidade, o que a cidade pode oferecer como um todo, seja de imóveis, seja de material humano. Então, para esse material humano, nós vamos ter que ter formação desse pessoal. Então, o investimento em formação de mão de obra vai ajudar a atrair essas empresas. Então, porque sempre na política nós temos as engrenagens entrelaçadas. Você não tem como trabalhar economia sem trabalhar a renda, sem trabalhar a educação, sem trabalhar com isso saúde, porque o funcionário bem de saúde ele pode trabalhar, e o funcionário trabalhando ele vai gerar renda, e com isso nós vamos ter longevidade, e com isso nós vamos ter habitação. Essas 5 políticas são as engrenagens mestres de uma economia proativa, positiva. Então, para que a gente possa atrair empresas, nós temos sim que olhar por todos esses segmentos. Então, nós vamos ter que formar mão de obra. Essa formação de mão de obra, de acordo com o setor, não é difícil de fazer. Vai gerar renda para o nosso munícipe. E com essa renda, nós vamos atrelar políticas de saúde e tudo mais. Mas eu vejo um exemplo como Itaiópolis e Papanduva, que tiveram e Papanduva, especialmente na gestão Luiz Henrique Saliba. Ele trouxe algumas malharias para a cidade. E essa atração ocorreu com algumas políticas de ceder espaços ou facilitar o ingresso a determinados espaços e escolas de formação de costureiras, um exemplo, né? Então, para que a gente possa trazer esse pessoal, nós vamos precisar saber o que eles precisam efetivamente, e nós corremos atrás para trazer a estrutura, né? Se formos fazer uma comparação, para nós erguermos uma casa, nós temos que ter uma estrutura sólida. Então, nós vamos fazer essa estrutura sólida para essa empresa poder construir em cima do nosso terreno canoinhense. Você escreveu também, Ivana, no que você confirmou a sua candidatura, que na política, de verdade, não devemos usar dinheiro público para financiar a velha política. A tua intenção é não usar dinheiro público na tua campanha? O PRTB, junto com o Partido Democrático Cristão, que o maestro Luizinho já assentou conosco correr essas eleições para nós termos a intenção de concorrer juntos, né? E todos os partidos que conosco vierem a formar qualquer tipo de aliança, ele obrigatoriamente tem que abrir mão do fundo partidário.
não vai ser aceito um centavo de fundo partidário. Nós vamos fazer uma campanha franciscana, objetiva e com os nossos recursos, sem utilização de dinheiro público. O dinheiro público, principalmente nos dias de hoje, a gente sabe que tem que ser utilizado em outros segmentos. Hoje, premente a questão da saúde. E se não fosse a saúde hoje, que a gente está sofrendo esse grande problema, não só no Brasil, mas mundo afora, nós temos tantas outras situações importantes para investir o dinheiro. E não é ficar gastando dinheiro em política. Você, Esse é o meu obviamente, entendimento. sim, a sua candidatura, obviamente, é uma candidatura de oposição ao prefeito Beto Passos, que já deixou claro que vai ser candidato à reeleição. O que o Beto Passos faz de errado na sua visão que merece e que precisa ser consertado ou feito de outra maneira? Eu tenho um dos entendimentos meu é essa questão do inventário humano. Eu creio que houve um inchaço na prefeitura desnecessário. Eu conheço a maioria dos funcionários que trabalham na prefeitura hoje e sei quantas pessoas boas tem lá dentro que poderiam ser melhor observadas, melhor aproveitadas, né? Eu creio que há necessidade do desenvolvimento da nossa economia através da vinda de outras empresas e poucas ações eu vi nesse sentido, como também tem essa questão da estrutura da cidade, da mobilidade urbana, são fatores, entre outros, aí que a crítica é bastante subjetiva, né? Mas pela minha formação e pelas minhas ideias de projeto, eu acho que esses são os principais pontos que poderiam e deveriam ter sido melhores cuidados pelo nosso prefeito. Você já foi assessor jurídico da Prefeitura de Canoinhas e, no seu tempo, o salário de um assessor jurídico ele era bem aquém do que ele é hoje, porque hoje ele tem um cargo de procurador jurídico que dá o direito ao procurador de receber o mesmo que um secretário municipal. Para as pessoas de casa terem uma ideia, isso mais que dobra o salário, né? Você apoia esse tipo de medida, ou seja, que o procurador jurídico tem status de secretário? Eu não vejo efetiva alteração nas atividades realizadas pelo procurador jurídico ao assessor jurídico da minha época. Né? Na minha época, o salário era inferior a R$ 5.000 e hoje ultrapassa facilmente os R$ 10.000. Você entrar no site da Transparência e ver. Inclusive, site que na questão do nosso município está um pouco atrasado. Tá? Tem uma ação civil pública, onde foi feito um termo de ajuste de conduta que obriga as atualizações dessas informações. Mas o foco não é esse. O foco é a questão jurídica. Eu desacredito da necessidade do ganho de um assessor jurídico ser tal como um secretário. É quase um contrassenso um advogado dizer isso. Mas, de todas as prefeituras que eu trabalhei, os advogados do município tinham segmentos específicos. Um trabalhava mais com licitações, outro cuidava dos processos tributários, outro do RH e das ações que envolvia ações trabalhistas, por exemplo, e coisas nesse sentido. Então, há uma necessária divisão, até porque um advogado só, num município do tamanho de Canoinhas, não dá conta. É muita coisa, é muito trabalho. Mas isso não justifica, no meu entender, que um procurador municipal tenha status de um secretário que tem que cuidar de toda uma leva de funções relativa àquela secretaria. Eu entendo como indevido. A gente está vivendo agora um momento de crise excepcional, né, na história da humanidade, assim, né, comparado lá a 1918, quando a gente teve a gripe espanhola. As ações que o prefeito Beto Passos tem tomado aqui em Canoinhas, qual a avaliação que você faz? Você acha que são exageradas, são corretas ou são ineficazes? Olha, hoje eu creio e defendo que todos que estão opinando e não são técnicos da área estão fazendo meros chutes, porque nós não temos como ter uma efetiva resposta ao qual seria o caminho correto, porque se assim só fosse, né,
tantas sociedades bem mais desenvolvidas do que a brasileira, né, estão sofrendo da maneira que estão, com quantos técnicos existentes naquelas sociedades e ainda assim tiveram problemas. Então, não é uma solução simples. Eu creio, mas na opinião pessoal minha, que o fechamento do comércio foi precipitado no tempo, não na ação propriamente dita. Pode ser que Canoinhas tivesse necessidade efetiva de ter sido fechado tudo, sem problema, mas não existente nenhum caso na nossa cidade, não tendo nem na região até quando da realização do fechamento do comércio, talvez, como eu frisei no começo, né, são pensamentos subjetivos de cada um, né, mas eu creio que não poderia ter sido analisado um pouquinho melhor para deixar um pouquinho para depois. Não que não tivesse que haver, tá? Mas para mim foi um pouco precipitado. Ivan, você já se declarou apoiador do presidente Bolsonaro e eu te pergunto, o que o Bolsonaro já implementou, realizou no cenário nacional que pode ser replicado aqui em Canoinhas como um exemplo positivo? O combate à corrupção é a bandeira que, nos meus olhos, mais brilha. Porque depois que ele ingressou ao cargo maior do Brasil, não se vê mais na mídia problemas ou estourar a quantidade de escândalos de corrupção que acontecia antes. E isso adveio de um forte combate aos pleitos licitatórios, ao cuidado desses pleitos licitatórios, à verificação por mérito das pessoas que ocupam aqueles cargos. E eu creio que dessas duas principais bandeiras advém o progresso que a gente tem observado ocorrer. Errar, todo mundo erra, houve erros também por parte dele, algumas falas infelizes ocorreram, como também, certamente, todo mundo, um dia ou outro, tem uma fala infeliz. Então, a questão do combate à corrupção e o tecnicismo que ele tem praticado na escolha dos cargos que vão administrar o erário público que ele tem realizado, para mim, são os dois maiores méritos. E advém daí o término de uma rodovia com dificuldade de trânsito, que era a passagem pelo Mato Grosso. Daí adveio algumas obras que tiveram valores de conclusão muito aquém de que praticadas anteriormente ou que licitadas e quebrada a licitação e feito pelo Exército Brasileiro, por exemplo, né? E outras tantas aí que pouco se noticia, mas que a gente devagarzinho vai tendo conhecimento, né? Ivan Kraus, pré-candidato a prefeito de Canoinhas pelo PRTB, conversando hoje com a coluna a respeito das intenções dele como pré-candidato. Ivan, eu queria muito agradecer essa participação hoje aqui na coluna e desejar boa sorte nessa sua caminhada. Muito obrigado, Ednei, pelo espaço e sempre que precisar estamos às ordens e, né, Deus no comando. Vamos lá. Um abraço. Muito obrigado.